Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta quarta-feira que será bastante decisiva para o nosso Cruz Maltino na procura no mercado por um zagueiro. A prioridade segue sim sendo no Vasco da Gama buscar um defensor para o restante dessa temporada. A ausência de atletas para a posição é uma grande preocupação para Rafael Paiva e a sua comissão técnica. E Pedrinho hoje, como presidente do Vasco da Gama, ao lado de Marcelo Santana, diretor executivo, entendem isso e seguirão até o próximo dia 20 desse mês à procura de um jogador para a posição. A gente, é claro, vai falar sobre isso, trazer aqui detalhes importantes sobre essa busca do Vasco da Gama no mercado, até porque o Vasco vem tentando trazer um atleta para reforçar o setor desde o início da janela de transferências. Já houve muitas negativas e a gente vai trazer aqui neste vídeo algumas dessas negativas que o Vasco da Gama sofreu, né, nesse período recente. Além dessas, muitas outras novidades, o Vasco aí ganhando dois grandes reforços, dois baitas reforços, né, para o restante dessa temporada. Fique ligado aí, que são dois jogadores que vão ajudar muito o Vasco no restante de 2024 e principalmente olhando para o ano que vem, olhando para 2025. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades aqui nesse Acorda Vascão que chega aí, ó, bastante movimentado, bastante agitado nessa manhã de quarta-feira para você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Agradecer aqui primeiramente por todo apoio e toda ajuda que vocês estão dando ao nosso canal. Realmente, vocês estão tirando onda. Nosso canal aí nesses últimos 2 dias recebeu um número de visualizações absurdo, recebeu um número também de inscritos surreal e tudo isso por conta da ajuda de todos vocês que estão aí do outro lado. E é claro, meu amigo, vamos por mais. Estamos aí com 188 mil inscritos, 138, perdão, inscritos e queremos muito chegar aos 140 mil. Contagem regressiva porque faltam pouquíssimas pessoas. Você aí, do outro lado, de verdade mesmo, está aqui todos os dias, curte os nossos vídeos, gosta da forma como que nós nos comunicamos com você, te peço, ó, se inscreva no nosso canal, cara. Sua inscrição é de suma importância para isso. Sem ela a gente não vai a lugar algum. Sem você o nosso canal não anda. Então conto com você. E você que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhece o nosso canal, está tendo esse primeiro contato com o canal do Gigante Vasco, segure, aguarde, veja o vídeo. Caso curta realmente, não deixe de se inscrever. Além disso, também curta o nosso conteúdo e assim que acabar o vídeo, nos siga nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram. Aqui, ó, o primeiro link do comentário fixado vai te redirecionar, diretamente ao nosso Instagram. Por lá é um outro trabalho, é uma outra mensagem, outro tipo de contato que a gente tem com vocês, um contato até mais pessoal. Então, se você gosta mesmo de mim, vá lá no Instagram pra gente ter essa ideia. Não é o Instagram do canal Gigante, é meu Instagram pessoal. Então, te espero por lá. Show, Vascão? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama, porque a gente começou esse vídeo, né? Introduzimos aí esse vídeo falando sobre 2 grandes reforços que o Vasco da Gama terá. E terá mesmo, tá? 2 grandes jogadores. Fala aqui desses 2 atletas que estão aparecendo aí na imagem a vocês. Jair e Paulinho. Hoje tivemos aí a confirmação que os 2 atletas já estão treinando com bola. Tanto o Jair quanto o Paulinho já estão treinando com a bola nos pés. Informações aí é que eles estão se recuperando muito bem e a expectativa é que já no início do mês de outubro os atletas possam estar treinando com o grupo e já fechando aí esse processo de transição para o retorno aos gramados. Então assim, Jair e Paulinho que se lesionaram ainda no Campeonato Carioca, não viveram absolutamente nada dessa temporada de 2024 com o Vasco da Gama, poderão estar aí em breve retornando aos gramados. É muito legal ver ambos aí, né, que infelizmente sofreram lesões gravíssimas e idênticas. Os 2 tiveram aí o RCI, acho que é RCI ou RCA, que no caso é o rompimento dos ligamentos do joelho. Ambos sofreram essa lesão
que tiveram que passar por um processo cirúrgico, é uma lesão que não dá nem espaço para ser um tratamento paliativo, ou seja, né, um tratamento de autorrecuperação da lesão, isso não existe. É uma lesão que tem que ir para a mesa de cirurgia. Uma recuperação longa de quase 8 meses e ambos aí estarão voltando. Lembrando que o Vasco da Gama ele tem como jogos em outubro, né, iniciando aí esse mês, um jogo contra o Botafogo no dia 6. Aliás, perdão, minto, né? O Vasco tem nesse mês um jogo contra a equipe do Juventude no dia 5, enfrenta o São Paulo no dia 20, enfrenta o Bahia no dia 26 e lá em novembro o Vasco enfrenta o Botafogo. A expectativa é que Jair e Paulinho possam estar à disposição para esse jogo contra o São Paulo no dia 20 de outubro. Se o Vasco se classificar para a fase das semifinais da Copa do Brasil, a expectativa é grande que, inclusive, esse jogo das semifinais possa ocorrer aí, exatamente nesse período, entre a partida contra o Juventude no dia 5 e o jogo contra o São Paulo no dia 20. Então, Jair e Paulinho podem estar à disposição exatamente para esse jogo aí, ó, entre Juventude e São Paulo pela Copa do Brasil. A expectativa é gigantesca se Paulinho e Jair retornarem aos gramados, de ambos estarem à disposição para as semifinais da Copa do Brasil com a camisa do Vasco da Gama. Caso o Vasco não se classifique, pelo menos, a gente, é claro, eu acho que o Vasco vai se classificar, eu confio na classificação, mas olhando de uma forma mais racional, caso não dê certo na Copa do Brasil, ambos estarão aí presentes, disputando as últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. Em contas rápidas aqui, Jair e Paulinho estarão à disposição do Vasco, pelo menos em 9 rodadas de Brasileirão. Contra São Paulo, Bahia, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Corinthians, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá. Se eles se recuperarem de uma forma rápida, o que assim pode, é claro, acontecer, eles já estarão à disposição para o jogo também do dia 5 contra o Juventude, o que eu acho muito difícil. A expectativa é realmente que para o dia 20 de outubro, Jair e Paulinho já estejam à disposição e o Vasco passando para as semis, para a final da Copa do Brasil, os dois também estarão à disposição do técnico Rafael Paiva. O Vasco ganhará 2 baitas reforços, tendo Jair e Paulinho no banco, meu amigo. Esse elenco, na minha opinião, ele sobe de uma nota 6 para uma nota 8. Essa é a realidade. Jair e Paulinho transformam o elenco do Vasco em um elenco nota 6 para nota 8. São 2 jogadores gigantes, grandes jogadores. E acima de tudo, principalmente o Jair, um jogador acostumado a ganhar títulos. E isso é importante para uma equipe que queira ganhar títulos. Ter dentro do elenco atletas acostumados a jogos grandes, a decisão. E sem dúvida nenhuma, Jair e Paulinho são 2 jogadores acostumados a isso. Então, em breve aí teremos esses 2 grandes reforços junto com o grupo. Há pouco estavam aí passando por esse processo de transição para campo e agora já passam aí esse outro processo de transição trabalhando também com bola, mudança de rotação, mudança realmente de rotação, né, para que possa aí estabilizar ainda mais essa musculatura do joelho. Mas, meu amigo, você pode ter ficado feliz com essa notícia de Jair e Paulinho. Eu sei que você aí do outro lado quer mesmo saber de reforço, né? Você quer saber mesmo de novos jogadores chegando. E o que eu posso falar aqui a você nesse Acorda Vascão é que o Vasco vai procurar. É que o Vasco vai ao mercado à procura de novos jogadores. Eu até faço aqui uma errata, né? Que a gente vinha conversando com vocês nos nossos últimos vídeos. Até ontem chegamos a comentar, salvo engano, no Boa Noite Gigante, que o Vasco teria apenas 7 dias para ir ao mercado e trazer novos jogadores. E eu faço uma correção aqui, não. O Vasco não tem 7 dias. O Vasco tem, a partir de hoje, 16 dias. Que a janela, no caso para contratações, compra, até transferência de atletas dentro do mercado do futebol brasileiro e de jogadores livres no mercado, ela vai até o dia 20. A gente estava falando sobre o dia 10, né, que no caso era um período de 7 dias. Porque o Vasco tem até, não o dia 10, mas até o dia 9 para inscrever jogadores na Copa do Brasil. O jogador que chegar após o dia 9, ele poderá ser inscrito apenas no Brasileirão. Jogadores que cheguem até o dia 9 poderão ser inscritos à Copa do Brasil. Então, assim, se o Vasco chegar a uma semifinal de Copa do Brasil e não conseguir trazer um atleta até depois do dia 9, até o dia 9, perdão, o Vasco da Gama não poderá ter esse jogador para as semifinais e muito menos para a final. Esse é o regulamento da CBF. É uma loucura? Do meu ponto de vista é uma grande loucura, mas infelizmente é o que diz o regulamento. Então, se o Vasco quer trazer um jogador para que ele esteja à disposição visando uma fase final de Copa do Brasil, ele tem que chegar ao dia 9. Se o Vasco quer contar com um atleta para toda a temporada, olhando para o Campeonato Brasileiro, ele poderá chegar aí até o próximo dia 20 de setembro. O Vasco, que teve aí essa janela iniciada no dia 10 de julho e vem buscando um zagueiro desde o dia 10, foi uma busca incessante do Vasco. O Vasco ele entra nessa janela tendo como principal prioridade, isso que é muito engraçado até mesmo,
um jogador do sistema defensivo. O Vasco ele entra na janela tendo o João Vitor como lesionado. O João Vitor, à época, não vinha sendo um atleta de posição do Rafael Paiva, tendo apenas Maicon, Léo e Rojas como opção, e até mesmo, em alguns momentos, não contando com esses jogadores e tendo que contar com Lincoln e Luiz Gustavo. Aquele jogo do Vasco contra a equipe do Internacional foi exatamente assim, né? O Vasco ele entra em campo naquela partida com a dupla de zaga sendo formada pelo Léo e pelo Rojas, mas o Rojas ele acaba tendo um problema e quem entra no lugar do Rojas é o Lincoln, jogador da base que acaba marcando gol ainda bem naquela partida. Mas ali já era um sinal de alerta de que o Vasco não tinha jogadores para o sistema defensivo dentro do grupo. Que assim, contar com o jogador da base é bom quando a gente vê que o atleta está preparado. Nitidamente o Vasco não preparou os jogadores da base, principalmente do seu sistema defensivo, para essa temporada de 2024. Ele encontrou num fogo total ali naquele jogo, jogou bem, foi direitinho, marcou um belo gol de cabeça, mas o Vasco ali já dava sinais claros que não tinha atletas para o seu sistema defensivo. E ali mesmo, o Vasco, iniciando a janela de transferências, ele foi atrás de jogadores. Qual foi talvez o grande problema do Vasco na janela? Mirar alto demais. O Vasco ele buscou jogadores grandes na janela de transferências. E por isso, meu amigo, não fechou com nenhum. Só para você ter noção, a primeira cartada do Vasco da Gama na janela foi o Pepe, ex-Real Madrid. Foi esse o nome que o Vasco da Gama abriu a janela de transferências tentando a sua contratação. E por que o Vasco mirou tão alto? Porque foi um pensamento, foi um planejamento feito pela diretoria do Pedrinho. A diretoria do Pedrinho ela traçou o seguinte perfil para fechar para a posição da zaga. Jogador experiente e que chegaria para ser o xerife, do sistema defensivo do Vasco da Gama. Essa era inicialmente algo, assim, a característica, né, melhor dizendo, inegociável do Vasco para essa janela de transferências, olhando para o zagueiro. O pensamento, é claro, estabelecido pelo Pedrinho, ao lado do Felipe, e contando com o apoio do diretor executivo Marcelo Santana. Xerife, jogador experiente, chegaria para tomar conta da zaga. Esse era o nome. O Vasco buscou o Pepe, porque tem essa característica, experiência. Ele tem 41 anos de idade, então sobra experiência. Jogador de Real Madrid, seleção de Portugal, brilhou agora nessa última Eurocopa. Jogador de Porto, e o Vasco buscou. Pepe se interessou, mas questões familiares acabaram fazendo com que o jogador não viesse ao Brasil. Há pouco ele inclusive anunciou a sua aposentadoria. Então o Vasco já teve a sua primeira negativa com o Pepe. Após o Pepe, o Vasco mirou outros nomes. Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, que não conseguiu fechar. Rafael Tolói, do Atalanta, que também não conseguiu fechar. Mina, do Cagliari, colombiano, que também não conseguiu fechar. O caso do Luan Pérez, que agora o Vasco estava quase fechando. O jogador, porém, ele pediu um salário alto, o Vasco não gostou da questão salarial colocada à mesa, encerrou as conversas e ele foi contratado pelo Santos. Além disso, também o Vasco foi, sabe, atrás de quem? A gente trouxe essa informação, se você acompanha o nosso canal vai saber, anteontem, na segunda-feira, o Vasco tentou a contratação do Adrielson. O Ryan, ele foi um nome que acabou sendo alvo do Lyon, e o Vasco buscou o Adrielson, e até isso foi um gatilho para que o Lyon tentasse a contratação do Ryan. Também não deu certo, o Adrielson foi anunciado ontem pelo Botafogo. Então o Vasco da Gama ele veio tendo várias negativas durante essa janela de transferências. Falta de tentativa, meu amigo torcedor vascaíno, eu bato aqui na mesa com você. Não foi. O Vasco tentou, mas talvez o fato de ter mirado alto demais foi um grande problema. E anteontem, segunda-feira, o Vasco ele chega no último dia da janela de transferência até no momento de desespero. O Vasco entendeu que não era capaz de buscar um nome experiente para ser o xerife da zaga e busca uma espécie de plano B, que foi o nome do Jan Glavinovic. O Vasco negociou, o Vasco colocou na mesa a proposta, o Vasco chegou a um acordo com o Niod de Bosch, mas por conta do tempo hábil não conseguiu ter um desfecho no negócio. E agora o que irá acontecer? O Vasco vai ficar sem um zagueiro? A resposta que eu te dou é não. O Vasco vai atrás de um zagueiro no mercado, mas vai atrás diante daquilo que tem. Quando o mercado está aberto para a transação entre clubes, o Vasco tem um leque de opções. Hoje o Vasco está limitado. Com a janela aberta, o Vasco não tem limite. O Vasco pode buscar um jogador na China, no México, no Chile, na Argentina. Com a janela fechada, meu amigo, não é assim. O Vasco precisa trazer jogadores que estejam livres no mercado ou atletas aqui, do mercado nacional, numa Série B, numa Série A. Você acha que o Vasco vai conseguir tirar jogadores de clubes da Série A do Brasileirão que estejam jogando como titulares? É claro que não. E se conseguir, pedida muito alta, valor que o Vasco não terá para pagar. Então o Vasco tem que agora, meu amigo, ser criativo.
criativo, ilimitado e buscar nomes que estejam livres. E aí, a Super Rádio Tupi ela até traz uma matéria muito legal agora, nessas últimas horas, exatamente sobre nomes que, assim, estão dentro desse leque de características que o Vasco buscou nessa janela de transferências e que, por estarem livres no mercado, podem chegar e que também estão nessa característica que o Vasco busca. Um nome que o Vasco até tentou a contratação, que está livre no mercado, é o Marlon. Marlon, ex-Fluminense, foi um nome ventilado pelo Vasco. O ex-chefe de scout do Vasco da Gama, Vitor Bastos, buscou o nome do Marlon. Foi um nome procurado pelo clube, mas o nome que acabou não fechando. Marlon é um jogador que passou pelo Fluminense, tem passagens por Barcelona, Nice, Sassuolo, Monza, Shakhtar Donetsk. É um jogador que hoje está livre no mercado, está sem contrato, está à procura de um novo clube e é um nome aí que talvez o Vasco da Gama possa tentar buscar sim no mercado da bola. Além do Marlon também tem um outro nome muito interessante, que é o nome do Klaus. Klaus é um jogador aí de 30 anos de idade, que esteve nessa última temporada no Molenbeek, da Bélgica, tem passagem por Atlético Goianiense, Botafogo, Ceará e Internacional e Juventude. É um atleta destro de 1,87m, 79kg, que foi titular em algumas partidas com o Molenbeek. É um jovem, assim, entre aspas, né? Não é um jogador com uma idade muito avançada, um jogador de 30 anos de idade, que ainda consegue performar, e ele ficou aí no Botafogo com um contrato entre os anos de 21 e 23, e agora após deixar o Molenbeek da Bélgica, está também livre no mercado, jogador que o Vasco pode observar. Além disso, temos também o Wallace. O Wallace, jogador aí que tem passagens pelo Cruzeiro, atleta inclusive cria das categorias de base do Tigres Brasil. No Tigres, chegou até a trabalhar com Felipe e Pedrinho. Esteve ali no Tigres, não sei se trabalhou diretamente com ambos, mas esteve no Tigres exatamente no momento que Felipe e Pedrinho estiveram. Após Tigres, ele foi contratado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro iniciou a sua carreira como profissional. Logo após destaque, foi vendido para o Braga de Portugal por valores milionários, algo em torno na época de 50, 60 milhões de reais. Do Braga, ele foi emprestado para o Mônaco, jogou no Mônaco 2 temporadas, jogou no Lazio também 3 temporadas, teve uma passagem, é claro, pelo Braga, onde foi comprado, e logo após chegou ao futebol turco. A gente passa pela Turquia, passou também pela China, e agora, nessa última temporada, estava no Al Ittihad Kalba. Com a camisa do Al Ittihad Kalba, ele entrou em campo durante 15 partidas. Agora, nesse momento, o jogador está completamente livre no mercado, é um nome que também pode surgir como opção para o Vasco. Jogador aí de 29 anos, que tem como empresário Jorge Mendes, alguém com uma abertura grande aqui no futebol brasileiro, é um destro de 1,91m, alto, é realmente um xerifão aí que o Vasco pode buscar como oportunidade no mercado. Além do Wallace, temos também jogadores aqui já sul-americanos, né? Que é o Nicolás Tadier, jogador aí que foi titular nos primeiros anos vestindo a camisa do Lanús da Argentina, é um cria, né? Das categorias de base do Lanús, passou também por Atlético de Tucumã, por O'Higgins no Chile, tem passagem pela seleção das categorias de base da seleção da Argentina, mas informações é que ele não joga há quase um ano, então automaticamente deixa de ser aí uma oportunidade clara para o Vasco da Gama, o departamento de futebol do nosso clube. Além desse atleta, temos também a situação aí do Ramon Arias, um jogador, na minha opinião, muito interessante, atleta de 32 anos de idade, estava no Al Ahly nessa última temporada do futebol do Catar, passou por Peñarol, Universidade do Chile, Giresunspor da Turquia, São Lourenço, LDU, um jogador bem rodado de exatamente 32 anos de idade. Um atleta que além de zagueiro pode também atuar como lateral direito e tem passagens pela seleção uruguaia de base. Qual é a situação desse atleta? O jogador vestia a camisa do Al Ahly, de Torrão do Catar, até junho desse ano, ficou livre no mercado e está sem clube desde lá. Além disso, temos também a situação do Felipe Aguiar, colombiano, de 31 anos de idade, mais conhecido, nome que chegou a ser sondado no Vasco da Gama em algum momento ainda nessa janela de transferências, é um destro, com passagens pela seleção da Colômbia, jogador que tem passagem aqui no Brasil por Santos, por Atlético Paranaense, por Atlético Nacional, por Lanús, Independente da Argentina, jogador bem rodado que também nesse momento está livre no mercado e pode surgir aí como oportunidade. Um atleta que por ter passagens aqui pelo futebol brasileiro, é claro, por já conhecer aqui o Brasil, pode chegar com uma facilidade maior. E para mim, o que seria o favorito, tá? É um achismo, a gente trouxe isso a vocês no Fala Gigante de ontem, que é o Álvaro González. Jogador é espanhol, de 34 anos de idade, 74 quilos, destro, 1,82m de altura, que tem passagem por Espanhol, Villarreal, Real Zaragoza, Olympique de Marselha, jogando ao lado do Payet, Al Nassr, e que está livre no mercado após essa última temporada
no Al-Qadsiya do futebol da Arábia Saudita. Ao meu ver, esse é o nome. Esse é o nome que o Vasco vai buscar no mercado. Lucas, você tá dando certeza por quê? Porque, na minha opinião, é assim, um xerife, um jogador alto, um jogador experiente, um jogador com bagagens, um jogador que poderia agregar muito ao Vasco da Gama. Acho que se há um nome ideal, é o nome de Álvaro Gonzalez. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Há muitas opções no mercado da bola. Vamos ver qual será a postura do Vasco. Deixa aí, essa lista que a gente colocou vocês, qual para você seria o melhor nome para o Vasco da Gama procurar. A gente fica por aqui, fechamos aí, né, esse Acorda Vascão de informações sobre esses próximos passos do Vasco da Gama no mercado da bola. Muitos nomes na mesa, muitas situações aí que o Vasco da Gama poderá buscar, mas apenas um será contratado. A ver aí o que irá acontecer até esse próximo dia 20 de setembro, ou caso o Vasco queira antecipar o prazo, até esse próximo dia 9, data limite, para trazer um atleta e conseguir inscrevê-lo para as semifinais e final da Copa do Brasil. Show, Vascão! Conto com você, você aí que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal agora, nesse momento, caso tenha curtido, e se você ficou até o final, tenho convicção de que você gostou do nosso canal. E você aí, ó, que também gosta do nosso canal também, quer nos seguir nas outras redes, nosso Instagram, aqui embaixo, ó, no comentário fixado, vai lá, se inscreva, siga o nosso Instagram, se inscreva no nosso canal e siga o nosso Instagram e faça parte também por lá da nossa família. Show? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento, como nós sempre falamos aqui. Saudações vascaínas!